Vamos lá? Vamos falar de algumas patologias? Que eu acho legal. Separei só algumas, tem muito mais pra gente falar. Mas essa primeira que eu quero mostrar para vocês é a pitiríase. Sim, pitiríase. É o nome dado à caspa. Vai apresentar uma descamação mais fina, bem mais fina. Pode, em alguns casos, aparecer prurido. O que é prurido? É a coceira, aquela coceirinha que a gente sente. Um desequilíbrio da regeneração celular e provocado muito pelo aumento da população da levedura P. ovale. Isso, que é o Pityrosporum ovale. Uau! Por isso que eu falo P. ovale. A gente tem aí a levedura na nossa flora microbiana, do nosso couro cabeludo, que está ali, faz parte, e algum desequilíbrio celular faz com que, de regeneração celular, faz com que aumenta essa população e aí acaba gerando essa descamação mais fina, mais sequinha, que a gente chama de caspa, que ela é muito incômoda e quem sofre de pitiríase sabe o quanto que tem, principalmente quem está de roupa preta, né, que fica caindo e tudo mais. Isso a gente tem como tratar nos salões de beleza, tá? Tem vários tratamentos que a gente pode executar e também indicar para eles usarem em casa. Já ouviram falar em seborreia? Então, tem gente que fala seborreia como se fosse a mesma coisa de dermatite seborreica. São coisas diferentes. A seborreia é o óleo excessivo, é a produção lipídica em excesso. Então, é aquele couro cabeludo oleoso, que por consequência vai deixar o cabelo também oleoso. Aqui também a gente vai cuidar para retirar somente o excesso dessa oleosidade. Cuidado, pessoal, em usar produtos shampoos muito adstringentes e acabar removendo toda a oleosidade. E aí a gente vai ter uma ação rebote. Ou seja, a glândula sebácea vai olhar e vai falar assim, opa, não estou produzindo sebo suficiente, vai produzir ainda mais. Então a gente nunca retira toda a oleosidade, a gente só equilibra esse excesso, a gente vai retirar só o excesso mesmo da oleosidade. Por isso que eu preciso entender de cosméticos, entender de formulações para saber qual o melhor shampoo para cada momento. A dermatite seborreica, ela já é o sebo misturado à inflamação. Aí eu já tenho uma inflamação desse couro cabeludo, uma inflamação desse ósseo e que vai causar descamação. Essa descamação muitas vezes pode ser mais grossa ou não causar prurido. Tem gente que tem dermatite seborreica que não tem coceirinha, tá? Mas tem casos que pode trazer o prurido. A pele ela fica bem avermelhada, nesse caso por causa da inflamação, a gente consegue ver através da tricoscopia e é super legal mostrar isso para o cliente. A inflamação ela é mais áspera, tá? Grossa, como eu falei. E ela pode apresentar uma cor acinzentada, até mesmo amarelada. Tudo a gente trata no salão, tá? Tudo isso a gente consegue tratar no salão e trazer um couro cabeludo mais saudável. E eu tendo um couro cabeludo saudável, por consequência, eu vou ter um cabelo saudável. Tá? A gente consegue unir as terapias de couro cabeludo com os tratamentos de fio de cabelo. A gente patologia de alopecia ou alopécia. Tá? Os dois estão corretos, mas eu posso falar, a gente fala mais alopecia. Você tem várias alopecias, mas eu separei algumas. A Dai fez uma pergunta sobre a questão da asepsia do couro cabeludo, né, e dos cabelos todos os dias, se isso está correto. Tem muito profissional que defende essa tese. Eu defendo sim, tá? Está certo, a gente precisa, né, manter o couro cabeludo saudável, limpo. Tudo depende da necessidade. Tem couro cabeludo que dá para aguentar até um dia sim, um dia não, que não precisa lavar todos os dias. Porém, a única preocupação dessa lavagem diária está nos produtos. Eu tenho que usar um produto correto, tá, para fazer essa lavagem. Vamos falar da seborreia, por exemplo, né, que é aquele excesso de oleosidade. Imagine se eu tenho uma cliente que tem seborreia. Ela vai lavar todos os dias porque ela tem excesso de oleosidade, mas ela está usando um produto incorreto, um shampoo muito astringente, por exemplo. Com tensoativos que limpam demais. Aí já não vai ser legal, tá? Além de sensibilizar esse fio de cabelo, eu vou fazer com que esse couro cabeludo fique ainda mais oleoso.
Então, é correto sim você lavar o cabelo todos os dias, principalmente quem vai à academia, que vai para academia, que transpira demais, tá? Então eu preciso fazer essa asepsia, mas eu preciso utilizar produtos corretos. E lembrando que jamais, nunca durma com os cabelos molhados. Não, tá? Sempre seque os cabelos antes. Então, se você foi para academia no final do dia, vai lavar o cabelo depois da academia, seca. Sempre seca. E para secar, depois eu até vou falar desse assunto, sempre protetor térmico. Utilize um protetor térmico para secar. Tá? Esse couro cabeludo desse fio tem que estar seco. Nunca deixe ele úmido. Por quê? Água, umidade, é um prato cheio para fungos. Eu sou a favor, desde que utilize os produtos corretos para couro cabeludo e fio. Muitas vezes eu chego a passar para clientes o uso de um shampoo para couro cabeludo e outro shampoo para fio, na mesma limpeza. A alopecia aqui, eu estava falando para vocês que é um tipo de patologia que hoje, né, é uma das patologias que mais busca tratamento. Então, a gente precisa sim entrar nesse setor para o salão de beleza. A gente vai ganhar muito dinheiro. Os terapeutas capilares é a profissão do futuro, né, para os cabeleireiros. O futuro não está muito distante. Então, a gente precisa sim falar sobre isso. Está aumentando muito o caso de alopecia, não só em públicos masculinos, mas também feminino. E dependendo da alopecia, a gente vai ter aí clientes pro resto da vida. Eles vão ter que ser nossos clientes de tratamentos, de terapias pro resto da vida. Alopecia senilis. E nada mais é do que a diminuição do fio de cabelos pela velhice. Né? Lembra que a gente falou que o folículo ele tem um ciclo piloso? Geralmente cada folículo vai passar em média de 14 vezes esse ciclo. Então, a tendência é, como a gente, esse folículo se aposentar, né, e vai diminuindo a concentração de fio de cabelo. Eu nasci com pouco cabelo. Tem como eu ter mais cabelo? Ter maior quantidade de cabelo? Não, porque cada fio de cabelo é responsável, cada folículo é responsável por um fio de cabelo. E lembra que a gente falou que o folículo ele é formado lá quando eu estou no útero da minha mãe? Então não tem como mais formar folículo. Pelo contrário, o que vai acontecer com o tempo é a diminuição da quantidade de cabelo. Por isso dos tratamentos. Por isso que eu tenho que tratar, fazer terapias para a sobrevivência a esses folículos. A alopecia areata está totalmente ligada ao fator emocional. Dizem que 70% do fator desencadeante é o emocional. É uma queda muito súbita, então fica uma área sem cabelo, é circular, como a gente pode ver. A região onde eu não tenho cabelo fica lisinho, sim, fica uma área totalmente lisa, sem nenhuma lanugem, sem nada de cabelo. Relacionado também a uma redução da circulação sanguínea, a anemia, né, a falta de ferro, ferritina, a falta de vitamina B12 também está relacionado. A gente pode tratar, tá? A alopecia areata. Existem terapias para o salão para tratar essa área aqui. E esse cabelo, na hora dele voltar a nascer, muitas vezes ele pode nascer despigmentado. Isso mesmo, branco. Mas depois ele volta a se pigmentar. Vocês sabiam que eu posso ter perda somente de alguma área? Posso perder todos os pelos do meu corpo. Os picos a gente chama de AA, alopecia areata, vai se dar aí dos 15 aos 29 anos de idade. Está muito relacionado à perda do privilégio imunológico. Falando das alopecias cicatriciais, quando eu tenho uma alopecia cicatricial provocada, por exemplo, por queimadura, eu não vou conseguir tratar diretamente, né? Tem algumas alopecias que é muito importante a gente vetorizar o processo. O que é vetorizar? Eu trabalhar junto ou, né, encaminhar diretamente a outras áreas de cuidado, como os médicos dermatologistas que têm especialização em tricologia, vetorizar para nutricionistas, por exemplo, até mesmo para psicólogos. Por exemplo, quando a gente fala de uma AA,
de uma areata, muitas vezes a gente vai trabalhar junto com psicólogos, porque lembra que a gente falou que 70% está relacionado a fator emocional? Então a gente tem que pensar que a alopecia, muitas vezes a gente não vai trabalhar sozinho, tá? A gente vai vetorizar. É importante o terapeuta capilar, o cabeleireiro, estar rodeado de outros profissionais, de outras áreas. Então a gente precisa ter parcerias com um médico dermatologista, parceria com um nutricionista, para nos assessorar nesses tratamentos. A alopecia cicatricial ela é muito formada por queimaduras. Eu não vejo mais o ósseo. Eu não tenho mais o ósseo. Então, se eu não tenho ósseo, é por onde, né? Então, eu tenho um folículo, esse fio nasce, esse fio tem que sair. E ele sai por onde? Pelo ósseo. Vocês já viram que, às vezes, na tricoscopia, a gente olha assim e vê 2, 3 fios saindo de um único buraquinho? Então, aquele é o ósseo. Então, ali a gente tem, às vezes, 2, 3 folículos que ocupam o mesmo espaço, né? O mesmo ósseo. No caso da cicatricial, a gente não vê mais nem o ósseo. É irreversível esse tipo de alopecia. Geralmente é provocada por queimaduras, até mesmo queimaduras por produtos químicos. A má utilização de um relaxamento, de um alisamento, de um redutor, pode provocar uma alopecia cicatricial. A gente tem a tracional, que eu coloquei aqui, ou alopecia por tração. Se apresenta muito em cabelos ulótricos, cabelos tipo 3, tipo 4, que a gente estava falando. Muito nessa região aqui frontal, tá? Então, nessa região frontal. Ela é ocasionada pelas trações, pelo puxão. Aí eu vou puxando, eu vou tracionando esse folículo até que chega uma hora que ele atrofia. Se eu olho aqui, tá vendo, pessoal, que eu ainda vejo lanuge aqui, esse pelo bem fininho, consegue enxergar toda essa região aqui? Se eu entrar com o tricoscópio, eu consigo ver até um pouquinho mais. Então, aqui não é cicatricial, tá vendo? Eu tenho um fio muito fino, fraco, fragilizado, mas se eu trabalhar aqui com algumas terapias específicas, eu consigo fazer com que esse fio volte a nascer. A gente tem que tomar cuidado nessa tração, porque isso pode ocasionar uma alopecia cicatricial. Então a gente tem que tomar muito cuidado com muito uso de mega hair. Então o pessoal que faz alongamento e passa do prazo de retirar para colocar o novo, fica muito tempo com aquele cabelo, né? Já ali colado, preso, puxando, uso de tranças, rabo de cavalo muito forte, muito preso, isso pode ocasionar atração. O que é o uso de protocolo para alopecia areata? Então, primeiro tem que ser avaliado, Adriana, no caso do salão, através do tricoscópio, tá? Então tem que olhar como está esse couro cabeludo, como está o ósseo e tal, mas muitas vezes aqui vai gerar uma inflamação. Primeira coisa, né? Se tem uma inflamação no couro cabeludo, é o que eu vou tratar. Primeiro caso é a inflamação, a gente tem que trabalhar a inflamação. E aí, no caso de inflamação, eu posso trabalhar com fototerapia e posso trabalhar com óleos essenciais. E eu não recomendo, nesse caso, trabalhar com argila, tá? A gente não usa argila no caso de inflamação. Depois que eu trabalhar a inflamação, aí eu vou trabalhar o estímulo, o crescimento desse cabelo. Aí o estímulo eu posso trabalhar a argila como vasodilatador, depois que eu cessei a inflamação, porque a argila, como ela é vasodilatadora, não dá para trabalhar ela com inflamação, certo? Senão eu vou aumentar essa inflamação. Assim, cada caso é um caso, por isso que tem que ser feita uma anamnese, uma boa anamnese, né? O uso de tricoscopia e tudo mais, e aí eu vou montar protocolos. Dando que uma areata é muito importante a gente vetorizar também. E agora, o nosso eterno cliente, paciente, é a alopecia androgenética. Realmente ela é causada em homem, mas ela não é exclusiva para os homens, o sexo masculino. Eu estava até conversando com o John, esse final de semana a gente estava conversando sobre isso e estava vendo uns artigos científicos
no crescente número de mulheres com alopecia androgenética. Olha só, né? Tá crescendo muito o número de mulheres. A gente tinha aí sim uma série de mulheres menopausadas, né? Porque baixa a... Para vocês entenderem mais ou menos, a alopecia androgenética está ligada totalmente à testosterona, que é o hormônio masculino. E aí, essa testosterona, em algum momento, ela é transformada em ditestosterona, que é o DHT, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Por isso que ela era muito mais vista no sexo masculino, nos homens, que produz muito mais testosterona. Nós, mulheres, produzimos, mas uma quantidade mais baixa. E aí a gente conseguia ver em raras mulheres, poucas, né, alopecia androgenética no passado, que estava muito relacionado ao momento da menopausa, porque a menopausa ela faz o quê? Ela baixa a produção de hormônios femininos, né, e aumenta a produção de testosterona. Então, testosterona, mais testosterona, com 5-alfa-redutase, eu tenho DHT, que eu tenho alopecia androgenética. Porém, nos últimos artigos científicos, a gente está vendo um aumento, e não precisa ser artigo científico, não. As clínicas, né, de dermatologia, os salões de beleza que trabalham com terapia capilar, observando um aumento gigantesco de mulheres com alopecia androgenética. E é diferente do homem, porque a alopecia androgenética na mulher, ela começa aqui no centro. Ela vai abrindo aqui, como se fosse, sabe a nossa linha central de divisão do cabelo aqui? Essa linha fica maior, esse espaçamento vai ficando maior e ela vai se abrindo nesse sentido. Diferente do homem, que geralmente começa a ficar calvo nessa região aqui temporal. Então a característica principal dela é a rarefação, ou seja, vou diminuindo a quantidade de cabelo. E esse folículo ele é miniaturizado, tá? Existe uma miniaturização do folículo e esse cabelo ele vai nascendo cada vez mais fino até chegar uma hora que ele desaparece. Um paciente, um cliente de alopecia androgenética é nosso cliente para o resto da vida. Por quê? É importante a gente entender uma questão. A gente não trata a queda, tá? Nós não tratamos a queda, nós tratamos o fio de cabelo. Nós fazemos o quê? Com que aqueles fios de cabelos que ainda estão ali, ou que muitos ainda possam vir a crescer, que ele tenha uma melhor qualidade, retardar essa queda. Eu posso perder 20 fios, por exemplo, numa alopecia, mas se eu estiver ganhando aí, nascendo 30, eu estou no lucro. A psoríase também, ela vem aumentando aí o número de pessoas com psoríase, entra no salão e muita gente olha como algo contagioso. A psoríase não é contagioso, tá? É uma renovação celular da epiderme muito rápida, isso acontece em 4 dias. E como ela é muito rápida essa renovação, eu não consigo ter a presença de lipídios, por isso que é aquela pele seca, escamativa, grossa e bem seca. E ela é bem delimitada, tá? A gente consegue ver bem o contorno dela. Geralmente é uma descamação bem mais severa, as placas são cinza, meio platinadas, causa eritema, vermelhidão aqui. E é uma doença autoimune. Nesse caso, a gente também vai entrar com terapias, tá? Para dar uma aparência melhor a essa pele e controlar essa descamação. O que são tricoses? São alterações do pelo. É a tricoepitulose, são as pontas duplas, né? Tratamento, vitamina T, banho de aço, corte. Mas não adianta eu cortar e não tratar esse cabelo, eu tenho que tratar. E aí entra os tratamentos cosméticos. Muito importante, tricoepitulose, pontas duplas. Como que eu causo pontas duplas? Os excessivos de traumas físicos ou químicos, produtos químicos. Depois a gente tem a tricorrexinodosa, a gente consegue ver até ela também a olho nu. A tricorrexinodosa, você olha assim o cabelo, ela tem um pontinho branco no meio do fio, tá?
Tem fio que tem vários pontinhos brancos. Esse pontinho branco, o que que é? Ali eu já não tenho mais cutícula, eu já tive a perda da área externa desse fio, que é a cutícula, ali é puro córtex, e aí ele fica fragilizado, né? Eu exponho essas fibras e o cabelo quebra bem nessa região. A gente olhar aqui, o cabelo vai quebrar bem onde está esse pontinho branco, ele quebra, é fácil. Você olha o pontinho branco, você pega assim o cabelo, toca nele, só puxa de leve, ele já vai quebrar. E aí que tricorrex nodosa, quebrou no pontinho branco, vai gerar o quê? Tricoptilose também. Depois que virou tricorrex nodosa, não tem como, tem que cortar e tratar esse cabelo. Aí a gente entra com os tratamentos de recuperação, né? A gente vai fazer uma avaliação nesse fio para não dar mais tricorrex nodosa, porque senão esse cabelo nunca vai ter comprimento, ele vai sempre quebrar. Olha como que fica, pessoal, tá vendo? Eu perdi toda a cutícula e o córtex. Olha os filamentos do córtex. Ele não aguenta e se rompe, vai se romper aqui. Isso daqui vai ficar todo aberto, vai criar uma tricoptilose. A triconodose são aqueles nós que se formam no meio do cabelo. Você olha assim no cabelo, também consigo até olhar, ver a olho nu, dependendo do fio, dá pra ver, mas no tricoscópio é bem melhor. Você olha assim e vira um nó no cabelo. Parece que foi feito um nó com a própria mão. Também uso excessivo de produtos químicos ou fazer muita fricção no cabelo, aquele momento de lavar o cabelo fazendo isso aqui ou secar com a toalha, pode criar uma triconodose. Muito frequente em cabelos finos e cabelos crespos. O bubble hair, estão vendo? Aqui que formou bolhas de gás. Olha aqui as bolhas nesse cabelo. É muito legal essa foto, olha. Tá vendo aqui, ó? São várias bolhas de gás. Tem no outro também. Isso acontece pelo uso excessivo, ó. Tá vendo aqui? De ferramentas de calor sem proteção térmica. Principalmente, por exemplo, piastra em cima de cabelo úmido. Principalmente, criam bubble hair, que nada mais é do que bolhas de gás. O que que acontece? Esse cabelo aqui, ele vai quebrar. Ele vai ficar seco e depois vai começar a quebrar. Eu posso sim usar fonte de calor, eu posso usar um babyliss, né? Desde que esse cabelo esteja já seco antes com o secador. Eu posso usar uma piastra desde que o cabelo esteja seco antes do secador, bem seco. Porém, eu tenho que usar um protetor térmico. É muito importante o uso do protetor térmico. Sem proteção térmica, eu não posso usar fonte de calor, porque senão eu vou ter bubble hair. A Beatriz perguntou sobre o uso do shampoo seco, se faz mal. Beatriz, não faz mal não, tá? O shampoo a seco. Mas você não pode substituir ele pela lavagem normal, tá? Esse a gente só vai usar naqueles casos, acordei atrasada, tem uma reunião importante, não dá para lavar o cabelo está muito sujo, e aí eu aplico para disfarçar. Mas lembrando que logo depois eu tenho que lavar esse cabelo, então pode ser usado sim, desde que seja um bom produto. O uso do shampoo infantil em adultos. Eu não recomendo o uso de shampoo infantil porque eu tenho uma questão aí de uma limpeza diferente, né? Eles têm tensoativos menos irritantes, mais suaves, e um couro cabeludo de um bebê tem necessidades diferentes de um couro cabeludo de adulto, que precisa de maior limpeza. E além disso, eu tenho uma questão de pH. Os pH geralmente são mais altos do shampoo infantil, na faixa de 6,5 a 7,5, né? 6,5 a 7,5. E que para os nossos cabelos de adulto, que muitas vezes tem bastante química, né? A gente tem aí várias necessidades, ele vai ser muito mais alto e aí não é bom para o nosso cabelo. Então, shampoo infantil para os bebês, para as crianças. Por quê? Porque eles têm esse pH mais alto, onde se iguala ao pH da lágrima, né? E as crianças muito pequenas ainda não sabem essa diferenciação de ter que fechar os olhos na hora de lavar, e aí se escorrer pelo olho não vai arder, né? Então, shampoo infantil a gente vai deixar para as crianças. Muito obrigada por tudo e espero encontrá-los na nossa próxima live. Obrigada, beijo!